Oi, eu sou a Gabi Xavier e chegamos na metade da temporada final de Attack on Titan, que a gente não sabe se ela vai ter depois uma parte 2, se vai voltar com filme, se alguém vai se dispor a continuar animando o final dessa história que vai faltar depois de 16 episódios confirmados, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. 8 episódios passados, chegou um momento que eu acho muito importante, que é balanço de melhores momentos, e melhores momentos não necessariamente são aqueles que fazem a gente feliz. Aqui eu reuni alguns dos momentos mais impactantes, chocantes, que deram alegria, tristeza ou desespero. Eu fiz a minha lista, o que mais me marcou, mas claro que eu quero saber a opinião de vocês. Se faltou alguma cena aqui que te marcou pra caramba, me conta que de repente a gente faz depois, no final da temporada, uma lista final com o top definitivo de melhores momentos dessa última temporada. Agora vamos pra cena, ou melhor, falando de top momentos, quero dar uma dica da camiseta que eu estou usando aqui, que eu vou ter que levantar pra mostrar. Pra marcar um momento de virada do protagonista, temos estampa nova na minha lojinha com link aqui embaixo na descrição. Eren pós-time skip com o seu titã, e também tem várias outras estampas de Shingeki e outros animes em loja.com.br/Gabi-Xavier. Dá uma olhada depois pra você conferir e vestir algo tão lindo quanto essa estampa aqui. Jabá feito, agora vamos lá. Olha, quero dizer que o primeiro episódio me impactou muito, depois de tanta apreensão, tanta gente falando que ia ser ruim, que ia ser bom, que ia ser não sei o quê. Por isso eu fiquei muito feliz de finalmente conseguir ver o primeiro episódio e amar o que apareceu, e tiveram dois momentos que eu vou listar aqui em ordem que foram muito, muito impactantes pra mim. Primeiro, eu fiquei muito feliz de ver a aparição de titãs pela primeira vez no episódio, inclusive titãs que não tinham entrado em ação propriamente dita até esse momento. E a gente volta um pouquinho, porque pra mim a primeira cena começou com Gabi Brown, que sei, é uma personagem muito polêmica, mas nesse primeiro episódio impactou todo mundo, da forma que seja, quando ela se colocou em risco, tirou a braçadeira de Eldiana e foi quase como isca pra depois largar uma bomba embaixo de um trem que era muito importante para a nação do Oriente Médio, que estava lutando com Marley em uma última batalha. E após essa abertura dela, o que aconteceu? Veio o Titã Mandíbula. Defendendo ela em uma entrada triunfal, Galliard chegou mostrando toda a sua agilidade e força com mandíbulas, destruindo trilhos, e em seguida a gente viu o Titã Quadrúpede da Pieck em ação, com a sua galera e seu esquadrão em cima dela, equipados com armas que vão atirando enquanto a Titã Quadrúpede vai se locomovendo aqui e ali. Pra mim isso tudo foi muito impactante, a primeira aparição de titãs nessa temporada de uma forma tão emblemática. E novamente no primeiro episódio eu também fiquei muito impactada com uma cena que vou admitir, até hoje fico vendo ela em loop, porque eu gostei muito. E o roteiro e a direção foram incríveis, porque a gente consegue ter um enquadramento em um novo Raina. Sim, estou falando da transformação do Titã Blindado. O momento em que ele chega mostra que ele está mais velho, de alguma forma mais abalado ou mais, digamos que calejado por tudo que ele viveu, de barba diferente, e ele desce, e não só isso, ele mostra que ele está traumatizado. É a primeira dica que aparece nessa temporada, o momento em que ele fala e tem um flashback lembrando das muralhas de Parades e dizendo: eu não aguento mais muralhas. Em seguida, a trilha sobe o tum-tum-tum-tum, e aí ele vai e se transforma em Titã Blindado. Depois o blindado caindo numa pose muito bem programada, o seu titã quase brilhando, e em seguida ele ainda vai destruindo todas as tropas dos seus aliados. E eu quero deixar claro que eu não sou aquela pessoa que gosta de ver destruição e morte, mas como entretenimento, olha, funcionou muito bem. E eu poderia até roubar e estender um pouquinho, que eu gosto muito dessa cena até o final do episódio, mas olha, tô roubando, tá? Bônus, porque depois chega a aparição do Galliard defendendo o Titã Blindado, que tava levando uns tiros das balas anti-titãs que perfuram até a carapaça do blindado, que é bem dura. E depois vem o Zeke caindo do céu, o Zeke misterioso, que ninguém entende, que fica falando que guerra é uma coisa muito ruim, mas ele não para de matar pessoas da guerra, arremessando várias balas contra a tropa naval inimiga, só que aí eles atiraram no momento em que isso aconteceu, e o Zeke quase vai pro espaço, mas o blindado Uraina se joga na frente dele, o defende, cai desacordado, mas não morre, ninguém morre, e o Zeke finaliza a batalha com mais um arremesso de tiros. Pronto, fim. Cena extremamente impactante, muito longa, praticamente esse episódio inteiro foi magnífico pra mim, de impacto e pra mostrar que tudo mudou, mas era pra ser só a transformação do Uraina. Eu tô roubando, enfim. De forma muito acelerada, a gente viu nessa temporada também o passado dos guerreiros, e principalmente o passado do Uraina. Uma cena que foi muito mais impactante, visualmente inclusive, de assistir do que foi no mangá, que é quando o Uraina acaba se desesperando ao ver o Galliard, seu amigo, o defendendo, o salvando e sendo engolido e morto pela Titã Irracional naquele ponto da Ymir, e ele sai correndo desesperado, e ele chega e grita, ele não aguenta o que tá acontecendo, ele tá extravasando, são muitas informações, ele
não era pra ser escolhido, porque ele era o pior da turma de guerreiros. Então tudo que o Rainer acreditava estava caindo por terra. Mas aí veio o golpe de misericórdia, que foi Anne e Bertold, que chegaram cansados, correndo, porque o Rainer correu mais que a vida dele nesse ponto, mais do que a Anne, e a Anne vai lá e dá uma real. Bate no Rainer e chuta. E de novo, não é porque eu gosto de ver violência, mas é porque nesse momento a Anne não só machuca o Rainer, como dá um choque de realidade nele, ou tenta dar dizendo: olha só, você tá sendo egoísta, a gente tem que ir embora, você tá de sacanagem que você quer continuar com esse plano maluco, porque sim, porque você tá com medo de ser punido. Não, 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 vamos embora. E bate, só que acaba com o Rainer. E mesmo assim, naquele momento, o Rainer não desiste, ameaça os dois, que é o que enfurece a Anne, inclusive, e ele fala que se eles precisavam de um Marcel, que morreu pra salvar o Rainer, agora eles seriam um Marcel. É nesse ponto que o Rainer começa a se dissociar completamente de quem ele era pra tentar assumir um papel que não era o dele, pra tentar ser alguém que ele nunca foi, pra compensar todas as suas falhas, arrependimentos e o que ele precisaria fazer dali pra frente, mesmo que se ele parasse pra pensar, talvez ele não concordasse consigo mesmo. E apesar de polêmicas, eu fiz um vídeo falando dessa cena e pra mim ela foi sensacional, que é a transformação do Eren pela primeira vez, em paralelo com a declaração de guerra verbal de Willy Tybur, mas que na verdade foi feita pelo titã de ataque de Eren Yeager, que se transforma depois de uma conversa muito pesada e emblemática com o Rainer e o Falco que fica observando de lado, né, ouvindo tudo. Eren dá a mão pro Rainer, diz ser um igual, mas em seguida começa a se transformar para explodir tudo, para destruir inclusive civis inocentes acima dele, eldianos como o próprio Eren era. Mas aquilo foi uma declaração de guerra do próprio Eren, foi uma forma do próprio Eren destruir parte do exército, da força dos líderes de Marley e de outras nações, e também mostrar o poder de Parades e não sei o que mais. Detalhes do plano e objetivos do Eren a gente tem que assistir. Enquanto isso, essa cena foi impactante o suficiente, com luzes, transformação, olhar macabro, tanto do Eren quanto do seu titã, destruindo Willy ao meio, engolindo o Willy. Se eu pudesse reclamar de alguma coisa, e olha que eu nunca reclamei disso em vídeo nenhum, tá? Durante o trailer a gente teve uma outra perspectiva da transformação do Eren nesse momento da declaração de guerra, uma visão mais aérea, mais de cima. Eu queria ter essa sequência em outro ângulo a mais, e é a única coisa que eu senti falta e que deixaria essa cena ainda melhor. Mas é um comentário extra, a cena continua sendo impactante e merece lugar na lista. E sim, teve toda a cena ali de luta entre Martelo de Guerra e Eren, mas eu vou ser bem sincera, na verdade, não foi essa cena a que mais me marcou. O primeiro momento impactante é quando o Eren tá quase morrendo e ele fala: Mikasa, agora. E a gente tem a entrada emblemática de Mikasa Ackerman. De novo também sequências lindíssimas de animação em que a gente vê Mikasa girando antes de atacar a titã Martelo de Guerra na sua nuca, um golpe que não foi eficaz porque o ponto fraco dela não era ali, mas mesmo assim, sequência lindíssima, momento impactante, Mikasa mostrando que de luta ela é muito boa sim, de sentimentos nem tanto, merecia uma terapia, mas isso é papo para outro momento. Mas nada, nada, nada substitui o momento mais bombástico, literalmente, dessa luta. O que virou completamente o rumo daquela batalha que antes parecia meio incerta. Tinha uma força naval gigantesca de 30 mil homens chegando e aí não tinha mais ninguém chegando. Porque a cena maravilhosa começa com Armin se transformando do nada, com uma cara de sofrimento porque ele claramente não queria fazer aquilo, embora fosse plano dele. E ele se transforma e gera de propósito uma destruição que começou lá no porto e que trouxe, reverberou, levou impacto, calor, vento e pressão para dentro do campo de batalha onde estavam Eren, os titãs, ainda a mandíbula quadrúpede, que aí perceberam que Bertold tinha morrido. Colossal ficou com outra pessoa e sim, o Colossal aparece também. Depois de toda essa destruição, a trilha sonora que sobe, trilha sonora nostálgica que faz nosso coração apertar. Como é que a gente pode ficar tão empolgado e o coração palpitando com tanta destruição? E a cena é finalizada depois disso tudo, de uma crescente maravilhosa e montagem com a tropa também, quando o Armin sai do seu próprio titã, aliás, um titã colossal que por ser em pouco tempo foi feito em 2D, uma ilustração belíssima, proporcional, melhor que no mangá, melhor que Colossal de temporadas anteriores, inclusive, e ele sai triste. Ele sai olhando mortes, corpos de criança que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, e com a cara triste, subindo pro dirigível. Assim a gente encerra esse momento épico. Ah, sim, e teve também aquela cena que traumatizou muitas pessoas e que gerou muitos memes, desde o mangá, inclusive, que foi Suquinho de Titã.
Que desespero muito maior que no mangá nós vermos o cristal da Lara Tybur, que não tinha o que fazer para se defender, sendo totalmente quebrado pelo próprio Titã Mandíbula, que ali estava sendo usado pelo Eren apenas como um espremedor. E o espremedor foi muito eficaz porque conseguiu quebrar o cristal e triturar o corpo de Lara Tybur, que foi completamente engolido por Eren Yeager. E com silêncio, sem trilha, o que nós ouvimos mais que tudo com um grande close na garganta do Titã de ataque foi ele engolindo o suquinho de Titã. Que cena impactante, que cena angustiante, que cena demorada, mas muito boa. E infelizmente, para finalizar cenas impactantes, eu vou ter que falar dessa cena. Sim, eu vou ter que falar da morte da Sasha. Uma cena que, na verdade, foi muito rápida e eu vou fazer um recorte, tá bom? Porque primeiro acontece a Gabi chegando dentro do dirigível, bem assim camuflada, porque ninguém percebeu muito, exceto a Sasha, que ouviu um barulho. E tava no meio da comemoração, o pessoal querendo ir embora pra parar. O saldo da tropa de perdas e ganhos estava extremamente positivo. E, na verdade, ninguém viu, ou pelo menos viu muito tarde, quando Gabi entrou, rápida, ligeira e muito boa de tiro e acertou exatamente naquela mulher que do telhado matou várias pessoas que tentaram defender a Gabi algum tempo antes. Mas o detalhe é que nesse ponto a gente viu um close do tiro na barriga da Sasha, até antes de vermos que era a Sasha que tinha sido atingida, e ela já cai no chão sangrando muito. Pro desespero de Jean, de Connie, Jean que inclusive quase morre no combo ali nesse momento, a Sasha falando, perguntando sobre comida, porque era algo importante pra ela, e depois falando carne, o que seria, no final das contas, as últimas palavras, a última palavra que ela disse realmente. E corta pro momento em que o Connie disse que a Sasha morreu, e aí sim, a música fica emocionante, e aí sim, eu me emocionei e fiquei triste de uma forma que eu não fiquei no mangá. E a gente vê, seja o desespero silencioso e um rosto contorcido, desesperado de dor do Jean, ou seja, o desespero de lágrimas descontroladas de dois amigos que se debruçam em cima do corpo, agora sem vida, da Sasha, Armin e Mikasa, chorando copiosamente por algo que eles não conseguem mais resgatar, por algo que eles não conseguem mais reverter, em cima de um corpo da Sasha inexpressivo, sem vida. É triste. E a música colabora. Eu tô falando aqui, lembrando e ficando muito triste. Ou, claro, depois, finalizando com a notícia sendo dada para o Eren, que depois de saber as últimas palavras da Sasha, riu. E depois ele contorceu o rosto em um desespero ou uma dor ou algo que a gente não consegue decifrar e talvez nem seus amigos consigam. Realmente, toda a sequência da morte da Sasha foi certeira, pesada e muito bem dirigida. E é difícil não sentir empatia, e é difícil para muitos não sentir ódio daquela menina, apesar de entender o porquê ela fez aquilo. Só tentem não xingar acima do normal. É uma personagem, no final das contas, e é o mesmo nome que eu tenho, então eu fico um pouco assustada de ver alguns tipos de comentários, mas sim, a cena foi extremamente impactante, por isso ela está sendo tão comentada. E essas foram apenas 8 cenas, e claro, eu dei uma prioridade aqui para cenas mais impactantes de batalha, porque a gente teve muito disso, e inegavelmente são aqueles momentos que o nosso coração acelera mais, só que daqui pra frente teremos mais 8 episódios e mais momentos muito emblemáticos, e eu quero saber de você, o que mais te marcou até agora, nessa última temporada de Attack on Titan, e o que você espera daqui pra frente. Espero respeito nos comentários, a galera tá muito inflamada com esse momento do anime, eu espero que vocês consigam conversar comigo, e entre vocês com mais paciência e respeito. Não tem problema ninguém discordar de mim ou discordar de quem está aqui embaixo, mas tentem fazer isso numa conversa mais civilizada, vai? Eu confio em vocês. E se quiserem continuar assistindo os vídeos aqui no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo e continua assistindo toda semana. A gente se vê. Tchau, tchau!